Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 21 de junho de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós já estamos lá no finalzinho, né, Carla? Lá nas dissertações. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pela nossa irmã Aramita. Vamos orar? Graças te damos, Senhor da vida, pela oportunidade do encontro e do estudo. Ajuda-nos a compreendermos essas lições que foram dadas por espíritos de escola, espíritos superiores, para nos orientar, nos guiar nessa caminhada. Ajuda para que nós possamos caminhar no bom caminho, lutar o bom combate, ficar sempre contigo, que está conosco desde sempre. Que assim seja. E aí, Carlinha? Vamos para a dissertação? Dissertação número 22, ainda de Fénelon. Perguntaste se a multiplicidade dos grupos em uma mesma localidade não poderia gerar rivalidades prejudiciais à doutrina. Responderei que os que se acham imbuídos dos verdadeiros princípios desta doutrina veem unicamente irmãos em todos os espíritas e não rivais. Os que vissem com ciúme outras reuniões provariam existir-lhes no íntimo uma segunda intenção ou o sentimento do amor próprio e que não são guiados pelo amor da verdade. Asseguro que, se essas pessoas se achassem entre vós, logo semeariam no vosso grupo a discórdia e a desunião. O verdadeiro espiritismo tem por divisa benevolência e caridade. Não admite qualquer rivalidade, a não ser a do bem, que todos podem fazer. Todos os grupos que inscreverem essa divisa em suas bandeiras estenderão as mãos uns aos outros, como bons vizinhos, que não são menos amigos pelo fato de não habitarem a mesma casa. Os que pretendem que os seus guias são espíritos melhores que os dos outros grupos deverão prová-lo, mostrando melhores sentimentos. Que haja, pois, luta entre eles, mas luta de grandeza de alma, de abnegação, de bondade e de humildade. O que atirar pedra a outro provará, por esse simples fato, que se acha influenciado por espíritos maus. A natureza dos sentimentos recíprocos que dois homens manifestam é a pedra de toque para se conhecer a natureza dos espíritos que os assistem. Fénelon. É uma mensagem extremamente atual, porque nós temos o ser humano ainda, infelizmente, por ser um espírito da terceira ordem, ele ainda está ele ainda possui sentimentos muito primitivos, sentimentos muito adoecidos. E então a própria rivalidade, a própria concorrência, o próprio movimento de querer ser o melhor, isso já mostra um lado extremamente primitivo. Os ciúmes, né? Os ciúmes do sucesso do outro, da alegria do outro, da felicidade do outro, isso é algo que ainda está dentro de nós, infelizmente. E quando a gente vai ao centro espírita, e ainda outros, vaidade, orgulho, egoísmo, é um câncer realmente moral com todas essas células adoecidas. Quando nós iniciamos ou nos envolvemos em um trabalho espírita, vai o trabalhador espírita e ele não tem como ir sem as suas mazelas. Ele leva as suas mazelas. Por isso é que Jesus diz, todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, toma a sua cruz e leva. E a gente sempre achava que a cruz era carregar o outro. Às vezes essa cruz é carregar as nossas mazelas. Porque se eu for chegar, me libertar da cruz para poder seguir Jesus, não vai acontecer. Não vai rolar. Porque é só com ele que eu consigo me libertar da cruz. Porque ele diz, vem com tudo, vem com todas as tuas mazelas. Então, quando a gente está numa instituição espírita, quando nós estamos envolvidos em um trabalho, nós estamos imbuídos, envolvidos e enrolados com as nossas mazelas.
Então, se de repente eu sou palestrante, a Carla é palestrante, e se eu percebo que a Carla está conduzindo um grupo maior, a minha vaidade, o meu orgulho, o meu ciúme vai começar a despertar uma antipatia em relação à Carla. Porque a Carla está alcançando um objetivo que eu não estou, dentro da instituição espírita. Eu não vou olhar para a Carla e pensar assim, nossa, que maravilha, olha, a Carla está conduzindo as pessoas, o pessoal gosta dela, está conseguindo lotar uma sala. Por exemplo, vamos pegar a obra Paulo Estevam, vou dar a diferença de cristão. Na obra Paulo Estevam, algo me chamou muita atenção. Por quê? Porque nós tínhamos ali, na Casa do Caminho, Pedro, que conviveu com Jesus, João, o evangelista, que conviveu com Jesus. Nós tínhamos também Tiago, menor, que conviveu com Jesus, e que todos estavam ali, Pedro, e estavam trabalhando ali na Casa do Caminho. Quando o Gesiel chegou adoecido, o Pedro recolheu, tratou dele. Quando ele ficou bom, ele quis entender por que chamavam ele de irmão, por que aquilo ali tinha tanta bondade, ele queria entender aquilo. E aí Pedro apresentou a Gesiel Jesus. E como Gesiel conhecia muito bem o Antigo Testamento, na hora, né, que é a Torá, que é o livro dos nossos irmãos hebreus, que nós chamamos de Antigo Testamento, na hora ele fez o link, na hora ele conseguiu entender que aquele Jesus que ele estava falando era o Messias, que estava lá no Antigo Testamento, que Elias tanto falava. Tanto é que ele cita o versículo de Elias. E à medida que ele foi estudando naquelas anotações, aliás, ele estudou, não tinha anotações, ele estudou na fonte. Era Pedro que contava para ele. E já havia algumas anotações de Levi. Então, ele se dedicou tanto, obviamente, por causa do grau de evolução de Estevão. E ele se tornou o maior pregador da Casa do Caminho. E João se alegrava. Pedro se alegrava. Tiago se alegrava de ver aquele jovem falando de Jesus com tanto amor, com tanto carinho, com tanta firmeza. Então, ou seja, isso é trabalhador do Cristo. Isso era estar desprovido de inveja, de ciúme, de qualquer coisa perversa. Eles se alegraram de ver um jovem falando de Jesus e arrebanhando uma multidão. Então, nós, dentro do movimento, a gente tem ciúmes ou invejas, porque a casa espírita tal é lotada e a nossa não é. Nós temos raiva e inveja porque o trabalhador tal faz isso e eu, como trabalhador, não consigo fazer aquilo. A gente tem raiva na reunião mediúnica, ciúme, inveja, porque aquela médium dá comunicação tal e eu não consigo dar e eu passo a ter uma antipatia. Então a gente começa a perceber que isso está muito presente no trabalho. Por isso Fênelon trouxe essa mensagem. E que estava presente no século XIX e que continua presente no século que nós estamos. No ano de 2024. Eis que ainda continua no século XXI. Então, porque isso está entranhado, isso está na gente, e isso faz muito mal. Como é que os espíritos que são contra a causa, são contra o trabalho, trabalham? Como é que eles atuam? Justamente nessas nossas fragilidades. Inveja, ciúmes, egoísmo, vaidade. E destrói a gente, afasta a gente do trabalho. É um golpe tão simplório, tão antigo, tão medíocre, tão infantil, mas a gente cai. Não tem nada de novo e a gente cai. Então, casas espíritas são destruídas. Assim, acabou, fechou a casa por conta de intriga de trabalhadores. Reuniões mediúnicas são fechadas. Por quê? Intriga de trabalhadores. Perguntas, olha só. Perguntar-te se a multiplicidade dos grupos em uma mesma localidade não poderia gerar rivalidade prejudiciais à doutrina. Então, vamos pegar aqui. Nós estamos num bairro e tem vários centros espíritas nesse bairro. Isso aí não ia despertar rivalidade? É isso que vocês estão me perguntando, diz Fênelon. Responderei. Porque parece brincadeira, mas você vai se incomodar.
Nossa, o centro espírita ali tá ainda é gente, né? O que será que eles estão fazendo e tem tanta gente, hein? A pergunta feita, né, que ele diz, já denota que essa característica do humano, né? Nós não vamos ficar disputando para ver quem é melhor. Qual é a casa que vai dar mais gente? Será que não vai ser ruim por isso? Responderei que os que se acham imbuídos dos verdadeiros princípios desta doutrina veem unicamente irmão em todos os espíritas e não rivais. Então isso aqui já começa o primeiro ponto. Se eu olho para os meus irmãos trabalhadores ou para as outras casas espíritas como rivais, meu amigo, minha amiga, você não está trabalhando para Jesus. Você não está imbuído do verdadeiro princípio da doutrina espírita. E às vezes a gente chega num grau de antipatia tão grande que a gente quer denegrir o outro. A gente quer denegrir a instituição. A quem nós estamos servindo? Vamos lembrar de João Evangelista, que se alegrava em ver aquele jovem Estevão falando de Jesus. E não rivais. Então, se eu olho para Carla e vejo nela uma rival, eu não estou imbuída de verdadeiro sentimento espírita. Então, vamos tratar a nossa alma da inveja, dos ciúmes doentio. Todo ciúme é doentio. Não existe ciúme saudável. Todo ciúme é patológico. Todo ciúme, toda inveja é uma porta larga para a obsessão. Interessante também, que me ocorreu agora, que isso não é só entre a doutrina espírita, né? Para qualquer religião. Se a gente olha para o outro, já não está com esse olhar de disputa, de ser melhor, já está fora do espírito. Eu tenho uma irmã que é evangélica, ela é pastora. E ela conduz uma igreja. E quando ela senta para conversar comigo, ela disse, mana, e tem lá? Tem. Tem no espiritismo? Tem, mana. Isso também tem. Aonde tem gente, tem mazelas morais. Então tem fofoca, tem disse-me-disse, tem rivalidade, tem concorrência, tem tudo. Só que temos uma diferença. Nós espíritas temos informações que eles não têm. Então nós teríamos recursos e temos recursos enormes para fazermos mudanças dentro da gente. E ainda assim não fazemos. Ainda ficamos apontando para fora. E ainda ficamos apontando para fora. Então, ou seja, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Os que vissem com ciúme outras... E esses ciúmes aqui, se você for pegar a etimologia da palavra, se for pegar o conceito da palavra, ela é inveja. Você tem ciúme de ver o sucesso do outro. É inveja. Os que vissem com ciúme outras reuniões provariam existir-lhe no íntimo uma segunda intenção ou o sentimento de amor próprio. Ou a segunda intenção, o sentimento. Se não é eu, nada presta. Se não sou eu, né? Exatamente. E que não são guiados pelo amor da verdade. Não são guiados pelo quê? Pelo quinto dos infernos, mas pelo amor da verdade não é. Então a gente para assim, quando nós nos apercebermos com esse tipo de sentimento que ainda é comum e ainda faz parte, que pelo menos possamos estar vigilantes para, nesse momento, realizar uma prece e pedir força a Deus para se libertar desse comportamento tão primitivo. Porque senão nós seremos marionete na mão de espíritos perversos. E vamos perder mais uma vez a nossa encarnação e mais uma vez a oportunidade de progresso. Asseguro que, se essas pessoas se achassem entre vós, olha só, amor próprio, guiados e não guiados pelo amor, olha o que acontece. Asseguro que, se essas pessoas se achassem entre vós, logo semeariam no vosso grupo a discórdia e a desunião. É aquele ser que entra e que mina e que vai
despertando no coração das pessoas a desunião e a discórdia. E faz um estrago. Para onde vai, acaba destruindo o grupo. Se o grupo não for coeso. Se a instituição não for séria. Olha o que ele fala. Logo semeariam no vosso grupo a discórdia e a desunião. E aí ele vem e diz, olha, o verdadeiro espiritismo tem por divisa, qual é? Benevolência e caridade. Não admite qualquer rivalidade. Eu vou ver aqui quantas pessoas estão na minha live. Eu vou ver quantas pessoas estão na live de fulano. Fulano, todo. Se eu tô nesse movimento, gente, se eu entro na live da fulana, tem lá 1000 e poucos. Meu Deus, que benção, 1000 e poucas pessoas ouvindo o evangelho nesse momento. Que maravilha, Senhor. Ouvindo, divulgando a doutrina espírita, libertando consciência, evitando suicídios, harmonizando lá. Isso seria o verdadeiro espírita. Mas o espírita adoecido ia ficar muito chateado. E começar a criticar e se torna um inimigo realmente. Não admite qualquer rivalidade, o verdadeiro espírita, né? O verdadeiro espiritismo, a não ser a rivalidade do bem, que todos podem fazer. Vamos lá, quem faz mais o bem? Quem distribui mais sopa? Né? Todos os grupos que inscreverem essa divisa em suas bandeiras, benevolência e caridade, estenderão as mãos uns aos outros, como bons vizinhos, que não são menos amigos pelo fato de não habitarem a mesma casa. Eu até digo, agradeço sempre a Deus, que Ele sempre me conduziu, desde o iniciozinho da atividade espírita, não me apaixonando por uma instituição. Foi logo do início, aprendendo a servir o movimento espírita e não uma instituição apenas. Isso já vai fazendo com que a gente vá tirando a venda do egoísmo dos olhos. A venda, esta é minha instituição. Não, o movimento é a nossa instituição. Mais ainda, né? Jesus, o Cristo. Nossa! Né? Nem instituição nenhuma, nem movimento. Cristo. É o Cristo. Somos trabalhadores do Cristo. Pelo fato de não habitar a mesma casa. Então, os que pretendem que os seus guias são espíritos melhores que os dos outros grupos, deverão prová-lo, mostrando melhores sentimentos. Se é bom, então mostre isso. Agora, se você fica aí dizendo, nosso grupo tem o espírito tal, isso já é vaidade, já não tem esse espírito, porque nós sabemos que o que atrai os bons espíritos a uma instituição e a um ser humano é a benevolência e a caridade do grupo e do ser. Que haja, pois, luta entre eles, mas a luta de grandeza de alma, de abnegação, de bondade e de humildade. E essa luta para que eu me torne com a grandeza de alma, para que eu tenha abnegação e para que eu tenha bondade e humildade, é uma luta o quê? Íntima. Não é uma contra o outro. Eu estou lembrando aqui que esses espíritos melhores que atendem a uma casa, se for como São Luís, hein, apeia aquele sempre no Kardec, né? O ritmo do trabalho, a disciplina. Então, naturalmente, se mostra melhor sentimento, porque a disciplina lá é ferrenha. Né? O que atirar pedra a outro provará, por esse simples fato, que se acha influenciado por espíritos o quê? Maus. Então, se eu começo a jogar pedra na Aramita, na Carla, no Augusto, na Lígia, na Graça, no Tarcísio, isso mostra que eu estou sobre a influência também de um espírito mau. Por que eu digo também? Porque eu também sou mau nesse momento. Mas tem uma diferença entre atirar pedra e fazer uma crítica construtiva, né? Sim, a crítica construtiva é gostosa até de ouvir, né? A crítica construtiva é gostosa até de ouvir. Aqui ele fala realmente, né, jogar pedra.
É atirar pedra. Ninguém atira pedra para fazer uma advertência. Atirar pedra que é para machucar, para ferir e, se possível, até matar. Mas é por causa dos melindres, é bom falar isso, né? Que às vezes a pessoa se melindra e não é atirar pedra, é uma crítica construtiva. Hoje, e aí essa confusão hoje destrói muito, né? O que atirar pedra a outro provará por esse simples fato que se acha influenciado por espíritos maus. A natureza dos sentimentos recíprocos que dois homens manifestem é a pedra de toque para se conhecer a natureza dos espíritos que os assistem. Fala-me quem tu és e eu te direi quem são tuas companhias no mundo espiritual. Dá para ir mais um pouquinho? Dá. Carlinha, vamos mais uma? Dissertação 23 de São Luís. O silêncio e o recolhimento são condições essenciais para todas as comunicações sérias. Jamais preenchereis essas condições se aqueles que comparecerem às vossas reuniões só forem atraídos a elas pela curiosidade. Convidai, pois, os curiosos a procurar outros lugares, visto que a distração deles constituiria uma causa de perturbação. Não deveis tolerar nenhuma conversa, enquanto os espíritos estão sendo questionados. Recebeis, às vezes, comunicações que exigem de vós uma réplica séria e respostas não menos sérias da parte dos espíritos evocados, os quais se sentem incomodados com os cochichos contínuos de certos assistentes. Daí, nada obtereis de completo, nem de verdadeiramente sério. O médium que escreve também experimenta distrações muito prejudiciais ao seu trabalho. São Luís. Quer comentar, Carlinha? O silêncio e o recolhimento são condições essenciais? Se a gente mesmo fazendo um estudo, uma leitura, precisa uma leitura mais densa, a gente precisa de concentração, de foco. Imagina numa conversa, num estudo quando alguém está fazendo uma palestra, falando, a gente já não capta tudo, né? Então, a importância do silêncio, do recolhimento, para a gente compreender o que o espírito está dizendo, né? E ainda mais nas reuniões sérias que vêm espíritos de alta envergadura. Eu acho que o mais importante aí também é o silêncio mental, porque a pessoa, a hora que está ali, tem que ficar vibrando, né, pelo aquele espírito que está se comunicando. E é difícil, às vezes, a pessoa segurar isso, segurar a mente, sem querer, já desviou o pensamento. E é isso que ele fala, se sentem incomodados com os cochichos contínuos de certos assistentes. Eu acho que isso aí já... Eu acho que tudo que tu falaste é o recolhimento. E o silêncio, ele está falando do silêncio mesmo, né? Porque aqui é psicografia, né? Porque aqui eles trabalham, quando o Kardec ele fazia muitas evocações através de psicografia. E aqui nesse caso, eu dizia assim, o silêncio e o recolhimento são condições essenciais para todas as comunicações sérias, seja a psicografia, seja a psicofonia, todas as comunicações sérias é necessário o silêncio, o recolhimento. Tanto o silêncio material, externo, que ele fala aqui dos cochichos, quanto também o silêncio que a nossa querida Lígia também está trazendo. Agora só, jamais mesmo, né? Jamais preenchereis essas condições. Qual é a condição? Silêncio e recolhimento. Se aqueles que comparecem às vossas reuniões só forem atraídos a elas pela curiosidade. Então, se você traz uma pessoa com o único intuito de curiosidade, ou seja, não se preparou, não estudou, não sabe absolutamente nada, está ali só para ver. Essa pessoa vai fazer silêncio? Não vai. Vai estar recolhida? Vai estar recolhida? Não vai estar. Logo, tem como ter silêncio e recolhimento? Não tem. Aí ele diz aqui, agora eu vou te dizer, convidai, pois, os curiosos a procurar outros lugares. Mas aqui não, entendeu? Você quer ver alguma coisa? Você vai ver quem está cobrando, porque tem gente que cobra, sobe no teatro, no palco e vai fazer a apresentação. Aqui na nossa reunião não, para curioso não. Por exemplo, a gente está dando curso de mediunidade, é um curso longo?
Os curiosos já vai saindo eu digo que é uma seleção já natural. É uma peneira natural. Porque quem está ficando é realmente quem tem comprometimento com o trabalho, né? Convidai, pois, os curiosos a procurar outros lugares, visto que a distração deles, os curiosos, constituiria uma causa de perturbação. Por quê? Porque todo trabalho mediúnico, ele exige do psiquismo de quem está presente. Para uma materialização vai atrapalhar? Vai atrapalhar. Para uma psicografia vai atrapalhar? Vai atrapalhar. Por isso que tem que ser um grupo pequeno, coeso e sério. Senão, vai atrapalhar. Constitui uma causa de perturbação. Não deveis tolerar nenhuma conversa enquanto os espíritos estão sendo questionados. Então, porque Kardec levava as perguntas prontas, e ali ele evocou o espírito, São Luís já... E essa aqui é São Luís. São Luís já... Lembra que São Luís é o coordenador do trabalho. Então, São Luís já disse, poderá evocar na próxima semana o espírito tal. Então, ele já prepara todas as perguntas. Ele está ali. Enquanto ele está perguntando, a Carla Emília está aqui. Tititi, tatatá, tititi. Ele diz, não tolere. Tá vendo como o espírito superior é sério? Mas... não deveis tolerar nenhuma conversa enquanto os espíritos estão sendo questionados. Recebeis, às vezes, comunicações que exigem de vós uma réplica séria. Ele fez a pergunta? Fez. O espírito respondeu? Respondeu. E precisa de uma réplica de Kardec séria. Se o povo está no tititi, tatatá, como é que Kardec vai se concentrar? Atrapalha. Por exemplo, eu não gosto no estudo, quando eu vejo um tititi, tatatá, eu paro o estudo e chamo atenção. Por quê? Porque atrapalha. Atrapalha. Eu boto o olhão assim, né? Acabou? Podemos continuar? Então vamos lá. Porque atrapalha. Se no estudo atrapalha, imagina no trabalho que o Kardec está fazendo. Uma réplica séria e respostas não menos sérias da parte dos espíritos evocados. E detalhe, ainda tem a médium ali. O Kardec utilizou, basicamente, eram médiuns mecânicos, mas ainda assim, os quais se sentem, então, os espíritos evocados se sentem incomodados com os cochichos contínuos de certos assistentes. Daí, nada obtereis de completo, nem de verdadeiramente sério. O médium que escreve também experimenta distrações muito prejudiciais ao seu trabalho. Então, silêncio sempre, né? A gente estava numa reunião mediúnica, e o grupo mediúnico, e tinha convidado os trabalhadores de uma atividade que eles tinham feito. E tinha um espírito dando comunicação, e ele virou para o lado e disse assim, não adianta, ela não poderá vir. Ela não poderá vir. Eu só estou dizendo, você está atrapalhando a reunião. E aí, no final, essa pessoa foi muito honesta, e ela mesma, primeiro que ela se manifestou, ela disse, fui eu, ela foi muito honesta, e eu estava chamando a minha mãe. Foi bom, gente? Algum comentário? Ficou claro? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quando nós iniciamos ou nos envolvemos em um trabalho espírita, vai o trabalhador espírita e ele não tem como ir sem as suas mazelas.
Ele leva as suas mazelas. Por isso é que Jesus diz, todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, toma a sua cruz e leva. E a gente sempre achava que a cruz era carregar o outro. Às vezes essa cruz é carregar as nossas mazelas. Porque se eu for chegar, me libertar da cruz para poder seguir Jesus, não vai acontecer, não vai rolar. Porque é só com ele que eu consigo me libertar da cruz. Porque ele diz, vem com tudo, vem com todas as tuas mazelas. Então, porque isso está entranhado, isso está na gente e isso faz muito mal. Como é que os espíritos que são contra a causa, são contra o trabalho, trabalham? Como é que eles atuam? Justamente nessas nossas fragilidades. Inveja, ciúmes, egoísmo, vaidade. E destrói a gente, afasta a gente do trabalho. Então a gente para assim, quando nós nos apercebermos com esse tipo de sentimento que ainda é comum e ainda faz parte, que pelo menos possamos estar vigilantes para nesse momento realizar uma prece e pedir força a Deus para se libertar desse comportamento tão primitivo. Porque senão nós seremos marionete na mão de espíritos perversos. E vamos perder mais uma vez a nossa encarnação e mais uma vez a oportunidade de progresso. Agora, se você fica aí dizendo, nosso grupo tem o espírito tal, isso já é vaidade, já não tem esse espírito. Porque nós sabemos que o que atrai os bons espíritos a uma instituição e a um ser humano é a benevolência e a caridade do grupo e do ser. Por quê? Porque todo trabalho mediúnico, ele exige do psiquismo de quem está presente. Para uma materialização vai atrapalhar? Vai atrapalhar. Para uma psicografia vai atrapalhar? Vai atrapalhar. Por isso que tem que ser um grupo pequeno, coeso e sério. Senão vai atrapalhar. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então assim nós agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, nosso Mestre, amor de nossa vida por excelência, e aos amigos espirituais aqui presentes que mais uma vez nos inspiraram e conduziram o nosso trabalho. Muito obrigada, Senhor, e se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos.